Fala galera, beleza? Eu sou o Diego, a gente está aqui para mais um vídeo, vamos lá! A reflexão que eu queria trazer para hoje é um texto que eu ouvi do Jesus Cop e que na verdade o texto ele estava direcionando para uma outra situação, mas que esse texto me fez parar para refletir numa segunda partezinha que tem nesse texto que ele nem colocou e que eu acho que vale a gente refletir. O texto está em João 12, vamos ler ali a partir do 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E aqui é onde eu queria que a gente parasse para pensar. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Aqui a gente tem uma situação onde um texto de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas que remete, que traz e se torna tão atual nos dias de hoje com o que a gente tem vivido tanto na sociedade quanto muitas vezes dentro da própria igreja. Aqui a gente tem no finalzinho onde fala que Judas repreendeu ali Maria, repreendeu a situação que estava acontecendo porque era um perfume caro que poderia ser vendido e que aquele dinheiro poderia ser utilizado de uma melhor forma do que quebrar e jogar ali aos pés de Jesus, mas que na verdade o que ele estava pensando é que se aquele perfume fosse vendido, ele que controlava o dinheiro, ele roubava e ele teria a possibilidade de retirar um pouco mais de dinheiro ali com seus roubos se aquele perfume fosse vendido. E por que eu digo que isso está tão atual nos nossos dias? O que a gente vê aqui? Uma segunda intenção, muitas vezes egoísta, sendo vendida como virtude, como bondade. Então ali a gente tem Judas dizendo que estava preocupado com os pobres, do que aquele dinheiro poderia ajudar os pobres, quando na verdade o que estava no seu coração é o quanto que ele poderia roubar, o quanto que ele poderia lucrar com a venda daquele perfume. E onde que eu queria chegar para as nossas vidas? Quantas vezes a gente já não se deparou, a gente já não viu situações aonde, nossa, porque aquele irmão, aquela pessoa, falando de sociedade, aquela pessoa tem tanto dinheiro e, nossa, porque ele poderia ajudar muitas pessoas, porque ele poderia se desfazer de toda essa riqueza para ajudar mais outras pessoas, quando na verdade, enrustido nessa ação de bondade, a única coisa que existe é inveja. Por quê? Porque ele queria ter aquela quantidade de dinheiro que o irmão tem. Ah, porque nossa, olha o carro novo do irmão. Ele poderia, em vez de ter comprado esse carro de sei lá quantos mil, nossa, ele poderia ter comprado um carro popular e ter comprado em cesta básicas e ajudado as pessoas, ter ofertado na igreja para ajudar as pessoas, quando na verdade o que a pessoa queria era ter aquele carro que o irmão tem e possivelmente naquela situação ela não tinha aquela situação financeira. Então é nesse ponto que eu queria entrar. E onde que eu queria parar para que a gente parasse para pensar, não é que a gente busque de Deus que nos proteja desse tipo de pessoa, que tire do nosso meio esse tipo de pessoa. Porque na verdade, muitas vezes, essas pessoas somos nós. De maneiras que a gente às vezes não percebe, de maneiras que às vezes passa despercebido pelo nosso entendimento, mas muitas vezes a gente está agindo exatamente desse jeito. Muitas vezes a gente está julgando o irmão, julgando as pessoas por atitudes
que a gente diz que não estão sendo corretas, que poderiam ser muito mais corretas, mas que no fundo aquilo só está tampando talvez uma coisa que a gente não faça, muitas vezes só está ocultando algo que está no nosso coração, aquilo só está disfarçando muitas vezes uma inveja, só que se a gente exteriorizasse como inveja ficaria feio, ficaria estranho, mas se a gente exterioriza apontando e julgando que aquela atitude poderia ser feita de uma forma melhor, que atingisse mais pessoas, como se eu estivesse preocupado com a bondade, se eu estivesse preocupado com as outras pessoas, aquilo além de massagear o meu ego, de eu poder desferir a minha inveja, ainda me torna mais virtuoso, mais bondoso, melhor ainda do que aquele irmão. Sendo que na verdade aquilo só está disfarçando uma situação que existe dentro do meu coração, que existe dentro do nosso coração e que demandaria de que a gente cuidasse. E é isso que eu gostaria de trazer, né? Não um julgamento, não um apontar de dedo, mas um despertamento para que a gente fique mais atento com esse tipo de situação, pois, como eu disse, muitas vezes isso acontece de maneira que a gente nem percebe. Às vezes a gente nem vê que a gente está agindo dessa forma, mas isso está trazendo à tona uma debilidade do nosso coração, uma deficiência do nosso coração, uma deficiência do nosso caráter algumas vezes. E que se a gente conseguisse enxergar, se a gente conseguisse parar para pensar, se a gente conseguisse olhar para isso de maneira clara, a gente encontraria o problema, a gente encontraria o erro, a gente teria a possibilidade de se debruçar diante de Deus, de clamar o perdão e a misericórdia de Deus e de ser transformado. Talvez ali naquela situação, se Judas, depois de fazer aquilo, tivesse parado para pensar e tivesse olhado e falado, nossa, não era pelos pobres que eu estava falando. Eu estava falando isso porque eu queria roubar. E, nossa, mas isso está errado. Não é o jeito que eu deveria agir. Jesus, me ajuda. Porque aquela situação que a Maria fez e como eu agi, só veio me mostrar, só veio trazer à tona um sentimento do meu coração que eu entendo que precisa ser transformado, que precisa ser arrancado da minha vida. Então que a gente pare e olhe nas nossas vidas, às vezes algumas atitudes que passam despercebidas e que a gente busque entendimento e discernimento a respeito disso, porque muitas vezes são alertas para as nossas vidas, para que a gente encontre aonde estão as nossas debilidades, para que a gente seja transformado e através da transformação que existe em Jesus, a gente possa alcançar o propósito que Deus tinha designado para as nossas vidas. Que a gente seja despertado a tratar essas pequenas coisinhas que às vezes parecem bobeira nas nossas vidas, mas que podem impedir a gente de cumprir o nosso propósito, de chegar onde a gente poderia chegar, de cumprir a obra que Deus tinha estabelecido para as nossas vidas. Que a gente possa nesses dias estar meditando a respeito disso e procurando no nosso interior, aonde tem coisas que ainda precisam do sangue de Jesus ser lavado, ser remido, ser perdoado, para que seja transformado. Que a gente não perca a oportunidade de clamar e buscar transformação para esses pecados, para esses erros, para essas falhas, para esses defeitos que a gente ainda tem no nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nesses dias Deus possa estar tocando na vida de cada um de vocês para que o propósito dele seja cumprido. Até uma próxima. Valeu!